Clamor, com Márcia Martins. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal do Facebook já chegando. Bom dia, Luciana. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite. Não se irrite. Isso só leva ao mal. Amém? Este é um pedacinho do Salmo 37. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. O Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados. Em dias de fome, desfrutarão de fartura. Quantas promessas, né? E o Salmo 37, ele é grandinho. Vai lá no verso, até o verso 40. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Muitas promessas maravilhosas. Bom dia, Elisângela. Elisângela está precisando de um milagre. Então, você realmente tem que falar, né, com a pessoa certa, que é o Deus de milagres. Nada é grande demais para o Senhor, né? Nós só temos que confiar e perseverar, né? Com paciência, né? Não desistindo de esperar na bondade do Senhor. Eu não sei qual milagre, Elisângela, que você está precisando, mas anota o meu WhatsApp para depois a gente conversar, para eu fazer uma oração em particular para você, ok? Também não sei, né? Eu estou falando aqui de Juiz de Fora, não sei se você é de outro lugar. Então, anota, Elisângela, o meu WhatsApp para a gente poder orar pessoalmente por você, ok? O meu WhatsApp é 32, aqui de Juiz de Fora, 991959489. Depois, se eu lembrar, vou repetir ao longo do programa. Se eu não repetir, este programa fica postado, tá bom? No Facebook, para você acessar depois. E com certeza, né? Deus, ele é um Deus de milagres, ele é um Deus bom, ele é um Deus cujos olhos, né? Ele é um Deus que tudo vê. Ele vive em nós, ele vive através de nós. O nosso Deus é um grande mistério, mas nós podemos confiar, né, na bondade dele, porque ele é bom, ele é amor, ele é a origem de todo o amor do universo. Bo Yeshua, Bo. Isso em hebraico significa vem, Jesus, vem. Bom dia, Márcia Monteiro. Hoje estamos com um pessoal diferente aparecendo aí no Facebook, sexta-feira. Muito bom ter vocês por aqui. Nós estamos sempre aqui com o programa O Clamor nas segundas, quartas e sextas-feiras, trazendo, né, a mensagem do Senhor, aquilo que Ele põe no nosso coração para compartilhar,
falando sobre missões, compartilhando sobre o nosso projeto Asra lá na Índia, ensinando intercessão, falando sobre intercessão e tudo mais, né, que o Senhor ministra aos nossos corações para trazer para vocês. Bom dia, Alcebiades. Estamos todos vivos, caminhando juntos nessa geração, cada um, né, com um pedacinho da missão para ser cumprida. Todos nós temos o nosso papel a desempenhar. Deus é um Deus de propósito. Ele me criou, Ele criou você para, né, um propósito que Ele tinha em seu coração. Ele é um Deus de propósito, nada é criado por acaso. Bom dia, Júnior Pereira. E nós podemos ver isso na natureza. Bom dia, Elisângela Fátima. Elisângela, já te dei bom dia lá em cima, você entrou aqui embaixo, desculpa. Espero que você tenha conseguido anotar o meu WhatsApp. Não sei se você já está adicionada, se não tiver, vou repetir para você anotar, ok? 32 991 95 9489. Cada dia nas nossas vidas já é um milagre de Deus. Só o fato da gente acordar de manhã, né, é porque nós não estamos vendo a grandiosidade que é estar vivo. Né? Se pudéssemos contemplar a máquina do nosso coração batendo, né? Anos e anos e anos. A minha mãe já vai completar 94 anos. Imagina quantas batidas de coração ela já teve, né? Quantas vezes o coração bateu ao longo de todos esses anos. E ele bate sem descanso, dia e noite, impulsionando o sangue, né, para o restante do nosso corpo. O nosso pulmão, né, ele enche, esvazia, respirando, né? O nosso corpo, às vezes, convivendo com tantos venenos, os nossos rins, no papel de filtrar toda a impureza do corpo, está ali, né, funcionando. Só de cada órgão do nosso corpo, órgãos internos estarem funcionando, e você amanhecer com eles todos funcionando em ordem, já é um grande milagre, né? O milagre da vida, ele acontece a cada segundo, porque de um segundo para o outro, né, essa vida ela pode cessar. Bom dia, Valmir Soares. Então, se nós estamos com os nossos olhos enxergando, né? Eu até ia ver aqui no Gospel Prime, não deu tempo de eu pegar a notícia para compartilhar com vocês, mas eu vi a manchete só da notícia, só o título, né? Um irmão, pastor, acho, depois de 14 anos cego, ele foi curado, ele voltou a enxergar, porque Deus é um Deus de milagres. E é um milagre os nossos olhos enxergando a beleza da criação, é um milagre a nossa voz, né? A gente aprende a falar com 2, 3 anos de idade. Isso já é algo de tremendo, né? Como nós aprendemos a falar. E além das nossas próprias línguas, né? A própria língua portuguesa, nós ainda temos a capacidade de aprender e falar em outras línguas, não é mesmo? Eu, graças a Deus, né? O Senhor me capacitou ao longo dos anos a conseguir me comunicar em inglês, e isso, né, como parte do propósito dele. Mesmo quando eu ainda nem era convertida, eu estava lá nos meus 16 anos de idade, 17 anos de idade, eu tinha uma vida bastante dura. Oi, Alcebides está dizendo que Deus te abençoe, minha irmã, fique firme no Senhor, anunciando a palavra, porque as almas estão sedentas. Glória a Deus, enquanto o Senhor me mantiver neste posto, estou aqui firme pela fé, irmão Alcebides, edificando, né, a igreja do Senhor, trazendo a palavra de Deus. São muitos, né, os porta-vozes que o Senhor tem hoje. Alguns não estão comprometidos com a verdade, outros, né, mais cheios da própria alma, da própria mente, do próprio conhecimento mental, do que propriamente cheios do Espírito. Outros, como eu, caminham na completa dependência do Senhor, não é? Eu amanheço pensando, Senhor, qual é a tua palavra para hoje? Como que o Senhor quer me usar naquela rádio? Como que o Senhor quer
trazer a palavra, que palavra que o Senhor quer trazer. Alguns dias você está mais animado, mais alegre, mais cheio de vigor, né? Na sua alma, está mais animado. A palavra animado tem a ver com ânima, né? Tem a ver com alma. E às vezes a sua alma está animada e às vezes está desanimada. Tem dia que, né, o teu corpo está debilitado de alguma maneira, você está pegando um resfriado, você está com alguma dor, né? Então, nosso corpo e nossa alma estão tendo que conviver ainda com esta condição caída deste mundo, e nem todo dia você está brilhante, você está cheio, né, de ânimo, de vigor, de fé, mas na medida em que você vai caminhando com o Senhor, você vai cada dia conseguindo se manter mais, né, estável. A sua alma ela vai ficando mais tranquila, vai ficando mais estável. Você tem menos dias de sobe e desce, sobe e desce. Mas o Senhor, Ele não está olhando, né, para os nossos sentimentos, as nossas emoções. A obra que Ele está fazendo é algo de muito mais importante, é algo eterno. O Senhor está trabalhando no seu espírito. Não sei qual a capacidade que você tem tido de entrar em contato com o teu espírito, né? Até que ponto você está consciente da tua vida espiritual. Mas o espírito, ele tem uma ligação direta com Deus. Ele não oscila, né? O espírito não fica triste, não fica alegre, né? O nosso espírito, ele é estável e ele vive num estado de adoração a Deus. E eu acho maravilhoso observar em mim mesma esta vida do espírito, né? A maneira como mais nós temos o contato, né, com o nosso próprio espírito é quando nós permitimos que a nossa boca seja tomada pelas línguas do espírito, né, que a gente entrega o controle, né, que este controle mental que nós temos sobre a nossa fala, para falar aquilo que pensamos, e deixamos que a nossa voz, o nosso falar, seja controlado, seja comandado pelo Espírito do Senhor. Isso é tão interessante. Eu já compartilhei com vocês outras vezes, né? O momento em que você mais entra em contato com a sua vida espiritual é quando você já está quase adormecendo ou quando você já está quase despertando de manhã, né? Você ainda está naquela que a gente fala modorra, né? Entre o dormindo e o acordado, quando a sua mente ainda não acordou inteiramente, não assumiu o controle, né? A vida de pensamentos está ali como que mais fraquinha, mais adormecida. Nós podemos ver como que o Espírito do Senhor está se movendo em nosso espírito. Tantas vezes eu acordo e eu tenho uma música, um louvor tocando em minha mente. Eu já acordo com aquela adoração, né? Ali, como se ela tivesse ficado durante a noite. Quando eu acordo, já está tocando. Muitas vezes eu nem percebo, de repente eu percebo, eu já estou com aquela música na cabeça, a hora que eu abro os olhos de manhã, não é? Isso é a vida do Espírito. Ontem, eu até mandei para o pessoal que está no meu WhatsApp, para alguns de vocês, um coral maravilhoso com um pianista, e eles estavam louvando o Senhor, né, cantando com aquele hino que fala de Jesus na via dolorosa, né? Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Conhecem esse hino, Via Dolorosa? Este coral cantando, coisa mais linda, né? Com o pianista Marcos Riso, é um jovem pianista, né? Dedicado ao Senhor. Muito lindo o coral cantando, né? Um certo homem vinha, né? Carregando uma cruz. E eu, inclusive, me lembrei de quando eu estive em Israel há pouco tempo atrás. Pouco tempo não, né? Que o tempo voa, acho que já tem
um ano, sei lá quanto, que eu estive em Israel. E eu passei pela Via Dolorosa e está cheia de plaquinhas, mas é assim, um labirinto de ruas, um labirinto de ruas estreitas, e tem comércio de um lado e do outro, pequenas lojas, né? São muitas lojas. A Via Dolorosa hoje é um ponto turístico, mas comercial, não é? Tão estranho isso, aquela placa Via Dolorosa, e quando você vai por ali é só comércio, só agitação, o povo vendendo, né, tantas coisas ali em Israel, né, na Via Dolorosa. E aí não resta nem sombra, assim, do que significa, por que é que ela tem esse nome Via Dolorosa, né? É o caminho que Jesus fez até o local de crucificação. E eles transformaram tudo em turismo, em idolatria. Meu espírito se entristeceu muito os 10 dias que eu fui a Israel, especialmente os dias, né, em que passei ali em Jerusalém. Eu fiquei chocada, né? Belém, Jerusalém, tudo é assim, pessoas do mundo inteiro fazendo romaria, né? São romarias. E elas vão e elas beijam as coisas e, enfim, né? A Igreja Católica controla tudo e coloca templos, né? Igrejas e tudo isso. Bom, então, quando eu escutei, né, essa adoração da Via Dolorosa, ontem de manhã, né? Isso moveu muito o meu espírito, né? Que meu Jesus morreu por mim, ele escolheu, né? Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. É muito lindo, né? É realmente um hino, né? Falando ali do caminhar de Jesus até a cruz e como ele venceu por nós. Enfim, isso foi ontem, né? Ontem de manhã. Hoje, quando eu abri os olhos, que eu tomei consciência de mim mesma, estava lá. Pela via dolorosa, que é a estrada do horror, veio, veio Cristo. Como ovelha veio Cristo, Rei Senhor. E Ele foi quem escolheu dar a vida por mim, por ti. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Gente, é lindo. E eu amanheci, né, com este hino na minha cabeça, né? Abri os olhos, né? Acho que alguém mandou um WhatsApp, deve ser talvez a Elisângela. É você, Elisângela? Conseguiu me adicionar no WhatsApp? Que eu vi que entrou ali. Depois do programa eu vou te dar uma atenção, ok? Mas é isso. Então nós precisamos ser conscientes da vida de Deus no nosso espírito. Porque quando entrarmos na eternidade, é o nosso espírito, não é que vai entrar o espírito nascido de novo. O espírito cheio da presença do Deus Espírito. E você precisa, né, deixar, né, conhecer este seu espírito, alimentar ele com orações, com adoração, com a palavra de Deus, porque é isso que nos sustém, é a vida de Deus no nosso espírito que nos leva adiante, independente de você estar triste, independente de você estar alegre, independente de você estar enfrentando problemas. É essa vida de Deus no seu interior. Isso é o que realmente conta. Melehi. Melehi é meu rei, em hebraico, viu? Eu estou tentando aprender o hebraico no meu celular, né?
Tem dia que eu desanimo, tem dia que eu resolvo ir para adiante, mas tem muitas palavrinhas que eu já posso reconhecer, né? Melehi, Melehe é rei, Melehi, meu rei, ok? Gente, coisa mais linda, né? Judeu convertido, eles têm uma unção, eles têm um amor pelo Senhor, coisa maravilhosa. Nefesh. Nefesh é a palavra para alma, em hebraico. E realmente, né, as canções hebraicas, elas tocam na alma, né? Eu acho lindo. Pode falar o que quiser do povo judeu, mas o povo judeu foi levantado, foi formado e levantado pelo próprio Senhor para cumprir o propósito de Deus, dele se manifestar como Deus homem através deste povo que ele levantou. Isso é maravilhoso. Ontem eu estava ouvindo, né, um pregador, achei ele falou coisas muito interessantes, né? Como os príncipes que o Senhor havia levantado, como Lúcifer e outros mais, como eles, né, se desviaram, como eles quiseram ser donos do próprio nariz e se rebelaram contra Deus. Mas o príncipe dos exércitos do Senhor, Miguel, que é o príncipe do povo de Israel, assim como Gabriel, né, que é o mensageiro de Deus. Miguel, bom dia, Jailton. Miguel, ele não se rebelou. E Miguel é o príncipe que protege, né, a nação de Israel. Então, a nação de Israel, o príncipe que governa ali, ele é um principado ali daquela área, né? Aquela terra, aquele lugar ali, assim como a estrela da manhã, Lúcifer, quando ele era a estrela da manhã, antes que ele caísse do céu, ele governava, né, no norte. E, bom, Miguel continuou, né, ali com o território que foi dado a ele, a proteção sobre o povo de Israel, o príncipe dos exércitos do Senhor Miguel, né, ele continuou fiel a Deus. E bom dia, Josué, Estelita. E este príncipe de Deus, quer dizer, o povo de Deus, que eu estava dizendo, o povo de Israel, eu amo o povo de Israel, porque foi o Senhor quem levantou este povo. Não é? Lá em Gênesis diz assim que, né, a terra estava imersa debaixo de águas. Quem sabe o Senhor já tinha derramado um dilúvio antes, né?
e ela estava debaixo d'água. Quando o Senhor resolve restaurar, e o Espírito de Deus estava ali pairando sobre a face do abismo para que essa restauração acontecesse e Deus pudesse dar início à sua nova criação, que seria o homem. Muito bem, Deus, ele tira das águas a porção seca de terra, não é? Para ali depois fazer o jardim do Éden e criar o homem e tudo. Quando ele fala para Abraão, ele fala: Abraão, né, olha, contempla as estrelas dos céus, os grãos de areia, né, contempla aí o pó da terra, as areias na beira dos mares e as estrelas no céu. Cada uma dessas coisas corresponde a um povo diferente, né? Nós temos gentios, judeus e igreja. E quando o Senhor fala da terra, a promessa de terra é para o povo de Israel, né? Por isso, quando ele chamou Abraão, ele falou: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vem para uma terra que eu te mostrarei. E o Senhor leva ele para Canaã e ele promete a Abraão como herança, né? Diz para ele: ó, o seu povo vai ficar 400 anos fora no Egito como escravo, mas depois eu vou trazê-los para esta terra. E Abraão caminhou por aquela terra, marcando aquela terra com altares, dando toda a legalidade que Deus precisava, né, para se apropriar ali daquele lugar, porque Satanás é o Deus deste século. O homem entregou na mão dele, mas quando Deus usou Abraão, né, Abraão veio em obediência a Deus, ele saiu construindo altares, ele saiu demarcando aquela terra e dando início a um povo, né, o povo de Israel, que nasceu através da semente de Abraão. Um homem chamado por Deus, que foi capaz de sacrificar seu único filho, entregar seu único filho para o eterno, né, para o Criador. Ele foi capaz de fazer isso, tipificando, né, o que Deus faria. Abraão, ele aceitou, ele encarnou, né, uma palavra que eu não gosto, mas dá para você entender, o tipo, né, ele aceitou de tipificar, ok? Ele era o proto-evangelho, né, lá no começo. Abraão, ele aceitou de ser um tipo, o tipo de um Deus que iria entregar o seu filho por nós. E é através deste tipo que Abraão se tornou aqui na nossa dimensão terrena, ele autorizou o modelo celestial de se fazer real aqui nesta terra, com Deus Pai entregando o seu filho em sacrifício por nós. Né? Isaac foi um anúncio de Cristo. Mas quando Abraão fez isso, é como ele abrisse, ele desse legalidade para que o Senhor pudesse fazer isso, levantando, né, através de Abraão aqui na terra, toda uma linhagem humana para que o próprio Deus viesse como Deus Filho através de Jesus Cristo. Então, quando Deus fala para Abraão: contempla estrelas do céu, pó da terra e areia do mar, estrelas do céu fala da igreja. Né? Nós somos um povo celestial, um povo das regiões celestiais. E as areias do mar falam dos povos, porque o mar, as águas, são as nações, são os povos gentílicos. E o pó da terra fala do povo judeu. Por quê? Assim como Deus tirou aquela porção de terra do meio das águas, né, lá em Gênesis, ele também, quando ele avançou com o seu plano de redenção do homem, ele mais uma vez, né, tirou Abraão, né, do meio das nações gentílicas e trouxe ele para uma terra. Ele falou: uma terra que eu te mostrarei. E Abraão, então, né, fez alianças com o Senhor. Através das alianças, através da obediência, ele demarcou, ele deu legalidade ao Senhor de se apropriar daquela terra de Israel. E o anjo Miguel, que é o príncipe do Senhor, que permaneceu na posição,
né, está ali vigiando sobre o povo que habita naquela terra, que é o povo de Israel. Então, a história de Deus é longa, é tremenda, é maravilhosa, cheia de maravilhas. Deus está dando prosseguimento ao plano dele, e é uma honra imensa que, né, nós que somos aí hoje, né, uma estrelinha dessa do céu, possamos fazer parte desse imenso plano cósmico que Deus vem trazendo, milenarmente, eternamente. A gente não sabe de quando vem essa história, porque antes, né, como eu disse, deve ter havido um dilúvio antes, porque a terra estava debaixo d'água, quer dizer, existe uma história aí antes da criação do homem, que talvez, né, na eternidade nós vamos tomar conhecimento de tudo isso, ok? Porque sabemos, né, que hoje na terra, além dos anjos caídos, que são mencionados lá em Gênesis, né, que Lúcifer, com os anjos, que ele caiu e veio, né, arrastou com ele, quando ele caiu, talvez não seja que ele, né, caiu do céu, ele caiu da presença de Deus, porque ele se rebelou contra Deus, e ele conseguiu fazer que, né, 1/3 dos príncipes se rebelassem juntamente com ele, né? Nós temos aí também os demônios, que é outra casta de seres que buscam os corpos para habitar. Quantas pessoas endemoniadas nós temos libertado, ministrado libertação, né? São demônios de tudo que é jeito, e que não são esses príncipes das trevas, que não são os anjos caídos. Então, existe uma história que aconteceu antes que Deus resolvesse restaurar a terra. Deus não criou a terra em caos. O Senhor diz na palavra dele, Deus não criou a terra para que ela fosse um caos, para que ela fosse desabitada. Não, Deus criou a terra para que ela fosse povoada, para que ela fosse habitada. Então, Deus restaura a terra e cria o homem, né, e nos coloca aí como parte do projeto dele, esse novo projeto de Deus. O homem, né, falhou, mas Deus já tinha, né, Jesus ali no bolsinho, né, preparado todo o processo, todo o projeto dele de redenção da humanidade. Nós estamos caminhando em 2 planos básicos de Deus. O plano de redenção da humanidade e o plano de restauração completa do controle de Deus, do domínio de Deus, né? Porque o Senhor, ele condenou Satanás, né? Satanás significa o inimigo. Lúcifer deixou de ser anjo de luz para ser o inimigo. E condenou e está no processo, né? Essa condenação está aí em processo, ainda não foi completamente executada a sentença de Deus contra ele, da mesma maneira que a sentença de morte definitiva contra o homem também não foi executada, né? Nós estamos tendo a chance em Jesus Cristo da nossa redenção. Bom dia, Carlos. Muito bem, então o povo de Israel é algo muito especial. Por isso o diabo tem tanta ira e quer expulsar o povo daquela terra, né? Porque ali existe um principado, existe o controle daquele território por forças do exército celestiais, por príncipes celestiais de Deus. Nós sabemos, né, que esses anjos caídos, eles controlam territórios. Mas aquele território ali é controlado por Miguel, um príncipe dos exércitos do Senhor. Não é? E o povo de Israel foi levantado de maneira sobrenatural através da fé de Abraão, como eu disse para vocês, né, que ele se encaixou dentro do projeto de Deus para ser um tipo de Deus Pai com seu Filho Jesus Cristo, quando ele levou Isaac para ser sacrificado. Deu esta legalidade para que, né, o projeto de Deus viesse à existência e ele levantasse através de Abraão um povo da fé, né? O povo de Israel, e que mais tarde também, né, chegamos nós como filhos da fé na família de Abraão. Olha como é especial esse povo que Deus preparou
para trazer Jesus Cristo a este mundo, para o próprio Deus poder entrar como homem na nossa humanidade e nos resgatar. Então, o diabo tem muita ira desse povo, né? E talvez por isso mesmo nós amamos os judeus, amamos o povo de Israel. Sabemos, né, que eles estão desviados. O anticristo vai vir, vai ser um judeu, né? Vai ser um judeu, um romano judeu, alguém de raiz judaica, tem que ser, para que ele possa dizer que ele é o Cristo dos judeus, ele tem que ter raiz judia, não é? Mas Deus está, de uma maneira tremenda e maravilhosa, no controle do começo ao fim. Ele é eterno e Ele é, para nós, o que nos, né, dá a firme esperança da nossa fé, é que Ele é amor. E Ele provou o amor dEle para conosco quando Ele veio em Cristo Jesus para se entregar em nosso lugar. Ele provou o amor que Ele tem por nós. Ele provou que Ele é um Deus digno de confiança, não é? E esse povo de Israel é digno também, né, do alvo do nosso amor, porque Jesus, Ele é um judeu. Amém? רק רציתי להגיד לך, ילדה שלי, אני רואה את דמעותייך. Vamos avançar aqui com Provérbios. Depois eu quero comentar com vocês de um livro que eu terminei de ler ontem, muito inspirador. Ok? Vamos para frente aqui. Vamos tentar, né? Nós temos 31 capítulos, agora nós estamos no capítulo de número 28 de Provérbios, as nossas gotas de sabedoria. Quem leva o homem direito pelo mau caminho, cairá ele mesmo na armadilha que preparou. Mas o que não se deixa corromper terá boa recompensa. Quem leva o homem direito pelo mau caminho, cairá ele mesmo na armadilha que preparou, mas o que não se deixa corromper terá boa recompensa. O rico pode até se julgar sábio, mas o pobre que tem discernimento o conhece a fundo. Quando os justos triunfam, há prosperidade geral, mas quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam de esconder-se. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Como é feliz um homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Como um leão que ruge ou um urso feroz, é o ímpio que governa um povo necessitado. O
governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam ganho desonesto prolongarão o seu governo. Vocês sabem que Deus me levou 2 vezes ali à Venezuela nesse tempo de crise, e eu estive com o povo da Venezuela e eles, né, me passaram muitas informações sobre o Maduro, que hoje está no poder, que seguiu-se ao Hugo Chávez, né? E eles são extremamente satânicos, envolvidos mesmo, né, com a obra do diabo. Eles sacrificam crianças, eles comem carne humana, eles fazem tudo isso, eles são bruxos, né? O Maduro, ele é, né, um bruxo. Lá eles chamam essa religião de santeria, ok? E o ex-presidente Lula era amigo, né, íntimo aí, de andar junto com o Maduro na Venezuela, apoiando, de onde nós podemos concluir que possivelmente é verdadeira a informação de que o Lula também é envolvido profundamente com o satanismo. Tanto ele quanto a Dilma, não é? Que eles são muito envolvidos no reino das trevas, ok? E então, daí nós vemos que a nossa batalha pelo Brasil, ela é uma batalha no reino do Espírito. Nós temos que orar muito, porque nós estamos com uma batalha travada, a igreja chamada a lutar, né, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Nós não podemos nos iludir, esta batalha, ela é travada diariamente nas regiões celestiais contra as forças das trevas. Então, nós não podemos abaixar as nossas armas, não podemos parar de interceder, né? Vocês viram que eles quase mataram o presidente Bolsonaro, né? Quase ceifaram a vida dele, e nós tivemos muitos alertas de muitos pastores falando, orem por ele, porque existe muita obra das trevas, né? Muito sacrifício humano sendo feito para que ele não consiga resistir ao ferimento. E foi uma batalha grande, mas nós não podemos, né, esquecer que a igreja é quem tem a capacidade de pelejar pelo Brasil. E se nós não pelejarmos pela nossa nação, as trevas, né, assumem o poder e tomam conta. Que Deus tenha misericórdia do Brasil, que Deus salve a nossa nação, que Deus envie para o Brasil um avivamento de oração, que a igreja brasileira se desperte, né, que o nosso chamado, nosso papel, a nossa função não é nos envolver com as coisas deste mundo, porque nós temos uma autoridade muito maior, um poder muito maior que é colocado nas nossas mãos, que são as armas espirituais que nós temos para combater nas regiões celestiais, que é onde todas as coisas são resolvidas, todas as coisas são definidas. Por isso, eu escrevi um livro que se chama Intercessão, o peso na balança do universo, ok? É na medida que intercedemos, que nos entregamos ao Espírito de Deus para que Ele interceda através das nossas vidas, através de nós. Nós precisamos da ajuda do Espírito de Deus para interceder de acordo, né, com os planos e propósitos do Senhor. E também é só mesmo, né, o Espírito de Deus indo à nossa frente, nos orientando, é que vamos saber como guerrear contra esses príncipes das trevas que tentam, a todo custo, eles tentam tragar a nação brasileira. Eu ouvi ontem, assim, um pedaço de pregação horrível, que milhares de crianças desaparecem no Brasil todos os anos. Milhares. Em 2004 foram 50 mil. Né? Onde foram parar essas crianças?
elas estão, muitas e muitas delas, sendo sacrificadas em sacrifícios satânicos, em rituais satânicos. Porque quem não está em Cristo, né, muitos, né, daqueles que não pertencem a Jesus, eles estão do outro lado, estão com as trevas, e eles vão fundo, eles oferecem sacrifício de sangue, eles, né? Ontem eu estava vendo um capítulo da novela da Record, da Jezabel, onde eles estavam atrás de um bebê que eles queriam sacrificar aquele bebê a Baal, né? Porque o diabo, ele pede sangue. Ele pede sangue em troca de favores que ele faz. Então, a nossa luta, ela não é pequena, ela é grande, né? Que Deus tenha misericórdia, que proteja as nossas crianças, que Deus proteja as crianças, quantas crianças que não têm a proteção de seus pais, né? Que ficam por aí sozinhas. Quanta criança, né, entregue à prostituição, crianças abandonadas, principalmente essas, elas são alvos dos satanistas, de pegar e sacrificar. Né? Olha que coisa terrível, isso está acontecendo no Brasil debaixo do nosso nariz. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal autorizou, né, os cultos africanos, que nada mais são do que macumba, com derramamento de sangue de animais. É tão interessante, né? Porque que os defensores dos animais, essas sociedades que defendem tantos animais, por que elas não se manifestaram? Por que elas permitiram? Ah, não pode sim sacrificar o animal em ritos satânicos para o diabo, só não pode torturar, não pode fazer ele sofrer, matar, derramar o sangue dele, pode. Se for para o diabo, pode. Se fosse para Deus, não podia, não. Coisas para o Senhor não pode, para o diabo pode. Né? Porque a maioria dos que estão lá em cima do poder fizeram pactos com o diabo para chegar lá onde eles chegaram. Né? Mas nós queremos ver mudança na nação brasileira. Deus levantou um homem que tem compromisso com ele, é um cristão que está no poder, e nós devemos pelejar ao lado dele para que os valores cristãos, para que o poder de Deus volte a controlar a nossa nação, né? E que esses satanistas, que eles sejam encontrados, que eles sejam desmascarados, que eles sejam punidos, porque até a própria polícia tem medo, né, de estourar esses lugares onde tem sacrifício humano. Eu ouvi falar que aqui em Juiz de Fora tem um lugar que eles oferecem sangue a Satanás e que a polícia não vai lá. Olha bem o tamanho da nossa luta. Por isso nós precisamos aprender a pelejar guiados pelo Espírito de Deus. Precisamos aprender o ofício da intercessão, de entrar profundamente nas regiões celestiais, para que possamos ir contra todas essas coisas. Graças ao Senhor que o Brasil está tendo uma nova chance. Mas nós precisamos clamar, nós precisamos orar, nós precisamos pedir a misericórdia de Deus para que Ele salve a nossa nação. A igreja precisa ser sacudida. A igreja precisa abrir os olhos espirituais dela para ver que o maior chamado que nós temos é a batalha espiritual. É esta batalha que somos chamados a lutar a cada dia. Precisamos tomar das armas que nos foram dadas e partir para a peleja. Amém? Olha a minha hora já quase foi toda, gente. Esse é o mistério. Eu não sei como esta 1 hora de programa, 50 minutos, acho que é 55 minutos. Como é que passa tão rápido? Eu não sei se vocês têm essa impressão. Tomara que vocês tenham a mesma impressão que eu, porque quando existe a unção de Deus, a pessoa que está ouvindo não sente o tempo passar, né? Eu não sinto esse tempo passar aqui. Quando eu vejo assim, né, já foi embora, né? E nunca dá tempo de eu falar todas as coisas que eu gostaria de compartilhar. E o Senhor, Ele me surpreende a cada dia neste programa. Às vezes eu chego aqui, né, falando, Senhor, o que vai ser hoje? Né, eu
não recebi nada de antemão, e ele é tão maravilhoso, né? O Espírito do próprio Deus quem dirige, quem traz os assuntos, quem traz a inspiração. Olha só, vamos falar um pouquinho sobre a igreja perseguida. Ah, sim, temos que orar, né? Nós estamos aí no mês do Ramadã, que o Senhor alcance este mundo islâmico perdido, com sonhos, com visões, que envie obreiros. Senhor, nós clamamos por este povo que está jejuando esses 30 dias. Se revele, Senhor, se revele a eles, tira eles do engano, traz para a tua luz, ó Deus. Queridos, uma notícia da Eritreia, para vocês terem ideia, tá? A Eritreia, ela está em guerra, já tem não sei quanto tempo que está a guerra lá, não sei quantos anos. Ela é conhecida, a Eritreia, como a Coreia do Norte da África, porque a Coreia do Norte é o país mais perseguido de todos, não é? Ser cristão na Coreia do Norte é quase impossível. E, então, a Eritreia, ali na África, é conhecida como a Coreia do Norte da África, por causa da perseguição aos cristãos. Então, mais de 30 cristãos das igrejas pentecostais, eles foram presos esses dias pelas forças de segurança, lá na Eritreia. Esse país, ele entra em 7º lugar na lista de países com perseguição da Portas Abertas. E eles dizem que os policiais, eles estão invadindo todos os dias as reuniões de oração nas casas, levando as pessoas presas. Se eles, né, mesmo que não seja durante a reunião, se eles sabem que alguém reúne em casa para orar, eles estão levando, e só são libertos se negarem a sua fé. Se não negar a fé, eles não soltam, ok? E as autoridades, elas querem ter controle total sobre todas as organizações religiosas que prestam apoio à população de Eritreia. Para vocês terem uma ideia, 60%, 66% da população da Eritreia estão vivendo na mais absoluta miséria. Ontem eu postei no Facebook a foto de uma menininha. Ela praticamente só tinha o rosto e o resto do corpo em ossos. Eles estão morrendo de fome na Eritreia. Que Deus tenha misericórdia ali da Eritreia, que nós possamos clamar a Deus para que envie o exército dele, os exércitos dele para a Eritreia para socorrer. E o que está acontecendo? As autoridades lá ainda querem controlar, ter o controle total, né? O país está nessa guerra, então eles querem ter controle sobre as escolas que estão sendo abertas ali por estrangeiros, clínicas médicas, orfanatos. E eles estão tentando impedir que esses serviços cheguem a quem mais necessita deles. E principalmente impedir que a palavra de Deus seja compartilhada. Só no mês de maio agora foram presos 141 cristãos, 104 mulheres, 23 homens e 14 menores. Ok? Vamos clamar a Deus que tenha misericórdia da Eritreia. Ora em línguas, fala, Senhor, não sei como orar sobre a Eritreia, vou orar aqui 10 minutos em línguas pela Eritreia. Faça isso e o Espírito do Senhor vai, né, estar conduzindo a sua oração. Nós continuamos ali na Índia com o projeto Asra. Agradeço a todos vocês que têm nos apoiado. Eu não consegui compartilhar o livro que eu quero compartilhar, que eu acabei de ler. Ele é A Vida de George Miller. Ok? George Miller, ele edificou um orfanato nos idos de 1700 e pouco, 1800 e pouco. 5 prédios que abrigavam mais de 2.000 crianças na Inglaterra. Ele era um alemão e ele abriu este orfanato na Inglaterra. Nós estamos ali na Índia com 60 crianças, né? Olha o quanto nós precisamos caminhar. E eu quero compartilhar um pouco da biografia deste alemão George Miller, ok? Que fez essa obra imensa ali na Inglaterra, amparando mais de 2.000 órfãos. Somente a partir da oração,
O objetivo principal dele era provar que Deus ouve as nossas orações. E o Senhor se tornou sócio deste homem, se associou a ele, e George Miller orava. E Deus ouvia a oração e enviava os recursos para a grande, imensa obra que ele realizou para o Senhor, cuidando dessas crianças que estavam desamparadas, jogadas, sem assistência. E além disso, quando ele tinha 71 anos de idade, depois eu vou compartilhar melhor, ele acabou indo para 42 nações. Depois que tinha 71 anos de idade, ele saiu para pregar o evangelho às nações. Que testemunho, que coisa tremenda. Esses prédios que ele ergueu ficaram de pé por 500 anos, como um monumento a este Deus que ouve e atende a oração que é dirigida a ele, de acordo com o seu propósito, com o propósito que ele tem, né? Como eu desejo cumprir o propósito que Deus tem na minha vida. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de você, que nós possamos ansiar com todas as nossas forças, descobrir e caminhar no propósito que Deus tem para cada um de nós. Porque Ele é um Deus grandioso, que tem propósitos grandiosos. Nós não podemos ignorar, né, o propósito de Deus nas nossas vidas, porque senão nós vamos fazer como essas pessoas que estão em depressão, que estão se matando, porque sentem que não tem nenhum propósito, não é? Mas nós vamos, né, com a graça de Deus, vamos caminhar para o centro da sua vontade. O nosso tempo acabou realmente. Se Deus quiser, segunda-feira nós estamos aqui novamente no programa O Clamor. Fiquem na bênção do Senhor, fiquem na paz, fiquem com mais uma canção aí em hebraico. Paz para vocês.